Queridos, eu quero começar falando algo sobre o glorioso futuro do crente ou do cristão. Você acredita que existe um glorioso futuro para você? Sim ou não? Se você não acredita, eu preciso que você passe a acreditar, senão você não vai ter forças, ou melhor, motivos, para você esperar. E você vai perceber que quando nós não conhecemos, nós nos perdemos muito, porque nós não estávamos e não convivemos com a realidade do povo judeu. E Jesus, por ser um bom judeu, ele, tudo o que ministrava, vivia ou apontava, era segundo a sua realidade. Por isso que para a gente, às vezes, é um pouco difícil de se conectar a algumas coisas. Mas para eles não, faz parte da cultura dele. É a mesma coisa que quando você chega no sul, como a gente já teve a oportunidade de morar para aquelas bandas de lá, e a gente, obrigado, minha filha, e a gente chega lá e eles dizem assim, vamos comer um feijão. Eles até têm um feijão, mas se você disser, eu quero colocar uma farinha, eles acham estranho. Se você pegar o cuscuz e colocar outra coisa, eles não entendem aquilo e por que a gente come daquele jeito. Susan, até hoje comigo, a gente tem umas diferenças nesse sentido. Ela gosta de cuscuz doce com leite de coco. Para mim, cuscuz vai com tudo. Tudo que você colocar com cuscuz dá certo. Então, assim, você percebe que mesmo dentro da sua casa, você pode ter diferenças absurdas. E está tudo bem, irmãos. Depende muito do contexto que a pessoa foi criada. Não tem problema. A realidade é que a gente briga por coisas pequenas, mas não discerne coisas profundas que realmente importam. O motivo por qual estamos juntos, qual é o nosso propósito nessa unidade, por que casamos e intentamos o que daqui para frente. E quando nós não temos essa informação e só ficamos com um prato de cuscuz, a gente termina perdendo muita coisa. E terminamos entrando na igreja, buscando entender coisas que ficam distantes, porque a gente não consegue entender nem dentro da nossa casa. E aí você fica se debatendo, querendo entender o que é que Jesus fala, por que tem que ser assim. E eu vou tentar trazer um pouco à luz de como é, ou melhor, como era quando Jesus estava falando sobre essa expectativa da noiva esperar o noivo. Como isso funcionava? Porque eu não sei se você sabe, mas a Bíblia fala que Jesus ele é o noivo e a igreja a sua noiva. E vai haver um encontro quando nós subimos para encontrá-lo com ele no céu. Quem sabe o que é? Alguém sabe? Pois é, irmãos. Acho que vocês deveriam saber. Porque é sobre isso que nós vamos falar. Na hora do arrebatamento, a primeira coisa que vai acontecer quando Jesus nos encontrar, nós vamos para as bodas do Cordeiro, nós vamos para a festa da celebração, da união do noivo com a noiva. Vocês estão comigo? Queria que você abrisse comigo a palavra do Senhor no livro de Efésios, no capítulo 5, nós vamos ler a partir do verso 31. Enquanto vocês abrem, eu quero dizer que estou muito feliz também, que ontem começamos o nosso primeiro culto Strong, culto circuito, foi algo poderoso, como eu disse, mas hoje nós tivemos a honra de ver nascer mais um projeto, que há 5 anos vinha sendo gerado em nosso coração, e dessa vez, graças a Deus, no tempo certo, da forma certa, com os líderes que amam o que estão fazendo, tem um chamado para isso. E nós tivemos o nosso primeiro evangelismo, tive a oportunidade e a honra de falar para os pais no presídio militar hoje, e como igreja nós fomos ministrar para aquele povo ali, foi muito, muito bom sentir a presença de Deus naquele lugar, daquela forma, e desperto você, se você tem um chamado e entende que o Senhor te convidou para essa área, que você procure o irmão Wellington e a irmã Eva, são os líderes desse ministério, e todas as quintas nós vamos ter a oportunidade de estar ministrando para aquele pessoal lá no presídio militar. Quero dizer para vocês que foi um parto, nós geramos isso em oração, e Deus abriu essa porta que a gente tanto pedia. O Wellington gerava isso há muito tempo, e graças a Deus as coisas fluíram,
e hoje começou esse sonho. Na verdade, na quinta-feira passada, mas hoje se consumou de fato. Então, se você tiver esse desejo, irmãos, de falar do amor de Deus, você não tem noção do que é uma família lá com o seu pai preso, e você vê uma criancinha do lado, e essa confusão, que eu não sei se você percebe, do pai ser uma autoridade e ao mesmo tempo estar preso, e como é que isso funciona? E essas pessoas precisam ser abraçadas, precisam ser ministradas, na verdade todos precisam de Jesus, amém? Aleluia. Então vamos lá, Efésios no capítulo 5, a partir do verso 31, a palavra fala o seguinte: por esta razão, o homem deixará pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Este é um mistério profundo. Ponto, vírgula, refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. O 33 fala bem assim: portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher, como a você mesmo, e a mulher trate o marido com todo o respeito. Pai, essa é a tua palavra, eu te dou graças por ela. Nós sabemos que ela é poderosa para ministrar os nossos corações. Ela é vida, ela é pão, ela é água para o sedento. E nesta noite, Pai, nós te pedimos mais uma vez que o teu Espírito se mova em nosso meio, que o Senhor traga para nós aquilo que precisamos e que o nosso espírito esteja conectado com o teu, para que nós possamos ser acrescentados pelo Senhor, mais uma vez, em nome de Jesus. Você diz amém? Então, irmãos, voltando lá para aquela história. Se Jesus era judeu, você concorda comigo que ele andava na cultura do seu povo? Então, muito do que a gente não entende, a gente precisa entender que o que ele está falando é algo comum para o povo. O povo entendia. Nós, como gentios que fomos enxertados, nós às vezes não entendemos, porque não temos o costume de estudar a cultura do povo judeu. Nós não sabemos, e quando a gente vai ver as festas, as celebrações, e é impressionante quando você começa a mergulhar nisso, como tudo isso apontava para Jesus, o sacrifício da cruz, como é lindo como Deus preparou tudo. Mas tem algumas, na verdade, que não mudaram. E não mudaram, inclusive, para a gente. E uma delas deveria ser a respeito do casamento. Porque o casamento, na nossa cultura, como ele é completamente diferente, quando a Bíblia fala sobre o casamento e esse encontro com Jesus, a gente vai pensar no casamento, a gente sempre vai passar pelo nosso filtro. Toda vez que eu falar a palavra casamento, eu lembro de um rapaz que era coach, e ele conversava muito comigo, e ele disse, a nossa mente ela é tão poderosa, que tem coisas que a gente vai tentar parar e não tem como. Tipo, eu falar, não pense em um cavalo amarelo. E imperceptivelmente ele passou na sua cabeça, de uma certa forma o cérebro puxou. O cérebro ele vai lá e aciona, ele puxa as informações. E nós temos muitas informações, e toda vez que você escutar uma palavra, dependendo do contexto que ela está, você vai acionar dentro do contexto que você conhece. E se você não tiver cuidado para lutar com as informações, que a Bíblia fala muitas vezes destas como sofisma, pensamentos consolidados em nossa alma, que nos rouba. Então, se eu falar casamento, talvez você, na hora, sem perceber, você puxou no seu coração, na sua mente, a informação do seu casamento. Do que é um casamento. Foi o que eu ministrei hoje para aqueles homens que lá estavam, a dificuldade de você falar para pessoas sobre Deus como um pai. Toda vez que você toca em Deus como pai, a sua mente vai acionar quem foi o seu pai. Você precisa buscar no HD, é que nem fosse um Google. Na hora que a palavra vem, você já puxou e nem percebeu, porque é muito rápido. E cada vez mais, você vai ficando rápido e dando respostas. Tem hora que eu estou ministrando e falo uma coisa, eu vejo todo mundo rindo e eu olhando, sem entender o que foi. Porque eu falei e nem percebi o que eu falei. Erros, muitas coisas você vai colocando porque está no costume. E por isso que nós precisamos ter muito controle do que estamos fazendo, vivendo, e principalmente quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, e nós precisamos ter uma mudança, não só espiritual, mas cultural, muitas coisas vão precisar ser construídas de novo. E quando Jesus ele
vai querer mostrar essa questão do casamento, nós vamos tentar entrar nisso. Uma das primeiras coisas que eu queria que você pensasse comigo é que talvez você casou não por uma escolha dos seus pais. Na maioria das vezes nós casamos ou vemos história de pessoas que casaram contra a vontade dos pais. E é muito interessante isso, porque esse índice, quando você vai ver, é absurdo. É muito grande. De pessoas que já começam a partir desse primeiro ponto, fazendo o contrário do que Deus esperava que fosse. Que inclusive é um modelo que vai e serve para o encontro da noiva com o noivo. Então, quando você começa a perceber que na nossa cultura, a gente casa para fugir de casa, a gente casa porque já não gosta mais de ficar ali naquela rotina dentro de casa, e muitas coisas assim como essa nós vamos ouvir, principalmente no Nordeste. Sim ou não? Vocês me ajudam dizendo que sim, pelo menos? Se concordarem. Então, quando você percebe isso, você vai ver que na cultura judaica não tem o que a gente, até como cristão, tenta dizer: ah, nós estamos num namoro corte. Quem ouviu isso? Isso é bíblico, sim ou não? Me ajude, gente. Me ajude, gente. É bíblico, sim ou não? Só os antigos, então. Me fala aí. Rapaz, está um silêncio na congregação. Irmãos, eu vou falar para você que isso não é bíblico. Não existe isso. Mas você percebe que parece que o homem vai dando um jeitinho para poder tentar conquistar o que ele quer e vai santificando o que ele cria e dizendo que é Deus. E quando você percebe isso, você vai ver que essas lacunas que são abertas, ainda que compreensíveis, eu não posso dizer que Deus disse que era assim. Deus não falou. Agora, eu posso fazer? A Bíblia fala que você é livre para fazer tudo, mas nem tudo convém. Mas você pode fazer o que quiser. O que eu não posso é dizer que foi Deus. Inclusive, a palavra fala que se eu acrescentar qualquer coisa à palavra de Deus, que seja anátema, ou que seja maldito. Isso me preocupa muito, porque eu vejo tanta gente dizendo que está escrito que, na verdade, nem tinta tinha para escrever. Imagine se está na Bíblia. Então, quando você percebe que não tinha esse negócio de corte, de namoro, essas coisas não existiam. O casamento, ele acontecia de uma forma muito diferente de hoje em dia. O coronelismo, é esse o nome? Coronelismo, pronto, esse nome aí. A gente ainda via muitas coisas parecidas com isso, onde os pais do noivo e da noiva entravam em acordo, os pais quem decidiam, e chegavam para o noivo e para a noiva e dizia: seu noivo é fulano e sua noiva é ciclano. Isso era um contrato, era um acordo que era feito, na maioria das vezes, para preservar uma família, para preservar um patrimônio, para fortalecer mais um povo. Por isso que você vê, antigamente, aquelas famílias que já eram ricas, sempre casam com pessoas ricas também, porque isso já era arranjado desde sempre. O objetivo era este. E dentro destes acordos, uma coisa que era bem interessante é que o valor que era chegado, que poderia ser em terras, poderia ser em bens, e poderia ser um valor de dote mesmo, de ouro, que a maioria das pessoas acham que é a mulher que teria que dar o dote, né? Quem já ouviu isso? Me ajude, gente. O Alto da Compadecida fala isso. Quem não assistiu o Alto da Compadecida? Então você sabe o que eu estou falando. Então, dentro desse contexto, a gente acha que é a mulher que tem que trazer algo para o marido. A mulher que tem que ter a riqueza de trazer. Mas o interessante é que quando a gente olha para a Bíblia, a palavra do Senhor fala que quem encontra uma mulher já encontrou o quê? Um tesouro, irmãos. É a Bíblia quem fala. Não estou puxando sardinha, não tenho um presente esperando em casa, mas é a Bíblia que fala, irmãos. Então, quando você percebe isso, você vai entender que na cultura judaica, o pai decidia com o pai da noiva, mas o noivo pagava o preço.
Então, se eles decidissem um valor, ou chegassem a uma certa quantia, o pai comunicaria quem seria a noiva e dizia: o preço a ser pago é este. E a partir daí, eles já estavam casados, porque o contrato já estava feito. Um já pertencia ao outro. A partir desse momento começa a santificação, a espera, a preparação para o dia do casamento, que eles não sabem quando é. Digam amém. Eles não sabem quando é. Porque tudo vai depender de quanto tempo vai passar para o noivo fazer duas coisas. Uma é levantar recursos para poder cumprir o contrato. E o segundo, ele precisa criar, tipo, uma suíte, um puxadinho na casa do pai, que seria o local onde ele passaria com a noiva a noite de núpcias. Que não seria apenas uma noite, seriam 7 dias. A festa está lá, está todo mundo lá, vem com eles no cortejo, eles entram no quarto, a festa continua, irmão. Mas eles estão 7 dias. Então não era só um quarto, era todo o mantimento necessário, porque nesse momento não teria como pessoas estarem adentrando. Então é uma preparação que requer muito cuidado, muita atenção e principalmente valores. Porque o homem precisaria ser ensinado que ele estava adquirindo algo para a sua vida que custa muito caro. Não era qualquer coisa. Precisaria ser algo que custasse a ele, para que ele valorizasse o casamento. Parece com hoje em dia, é assim que está acontecendo. Não podia ser um valor, queridos, dado por qualquer coisa. Era algo que tivesse muito valor. Para que quando os noivos saíssem e olhassem para aquele casal, dissessem assim: esse casal é valoroso. Vocês estão comigo até aqui? Quando você percebe isso, eu acredito que você já começou a puxar nas suas informações aí no HD, que parece que tem algumas coisas que se assemelham. Que, na verdade, Jesus já fez. Sim ou não? Sim ou não, gente? Sim. O pai entrou em um acordo. E ele escolheu a sua noiva. Porém, a Bíblia fala que a noiva não aceitou a proposta. Não recebeu. E essa proposta se estendeu a nós. Todos o quanto o receberam. Eles tinha uma preparação específica de Jesus para Israel. Era o povo que Deus queria. Mas sendo que o povo rejeitou, não reconheceu. E dentro disso se estendeu até nós. Então esse acordo foi firmado. O pai chega para o seu filho, para o noivo e diz: está feito o acordo e o valor é este. Preço de sangue. Jesus vem e paga o preço pela noiva. Vocês estão comigo até aqui? E quando ele paga o preço pela noiva, e ele permanece um período de tempo ali, a Bíblia fala que antes dele subir, ele comunica algo para os seus discípulos. Eu vou para a casa do meu pai. Ele disse que fazer o quê? Lá tem muitas moradas. Eu vou preparar e volto para pegar você. Agora começa a fazer sentido por que essa linguagem misteriosa, quando fala Cristo é a igreja, falando sobre o casamento. Porque se nós não entendermos, querido, cada vez mais casamento na nossa cultura não tem valor, sim ou não? Para que casar se não... Vamos testar. Se der certo... Irmãos, a gente não tem noção de como só esse teste já nos custou muita coisa. Às vezes não respingou ainda, mas vai respingar. E isso não é uma maldição, irmãos. Isso é um princípio. A Bíblia fala que certamente o que o homem plantar, ele colheria. Então, princípios quebrados, ele toca a nossa vida. O problema é que nós
Às vezes até gostamos dos erros que cometemos, mas não gostamos das consequências que eles trazem. E o pior é que nós não conseguimos conectar um com o outro. Porque é tão bom, como isso pode estar acontecendo? A gente não consegue linkar algo tão bom gerando algo tão ruim. Vocês estão aqui? Este é o perigo de muitos erros que cometemos. Nós não sabemos a consequência dele. Ontem com os homens, eu conversei aqui e fiz uma pergunta, nosso irmão Lucas, com o Google, acho que André que trouxe a resposta exata, e eu fiz uma pergunta que, para minha surpresa, eu até achei que a maioria soubesse, e a maioria não sabia, que adultério era crime. E a maioria não sabia. Mas adultério era crime prescrito em lei, inclusive. Ou seja, dava cadeia. Mas com o passar do tempo, por muito acontecer, disseram, vamos prender todo mundo. Então, em vez de prender, vamos mudar a lei. Vocês estão aqui, irmãos? Foi esse o contexto. Desse jeito não vai caber cadeia. Então, é melhor a gente mudar a lei. Vamos mudar a lei. E adultério passou a não ser mais crime na lei. Mas em Deus, sim ou não? E a gente começa a querer se readaptar a coisas. Porque, pastor, mas hoje em dia o tempo é diferente. Mas Deus, a palavra fala que Ele continua o mesmo. Nada mudou. E, acho que esse microfone vai me deixar na mão. A pilha está indo embora. E você percebe dentro destes fatos ocorridos, que tem um versículo na Bíblia que fala, não venha com pretexto de lei, querendo argumentar com Deus. Não vai funcionar. Então é como se tudo já estivesse resolvido. O que eu preciso é aceitar, ou não. Mas não dá para a gente ficar pensando que Deus vai mudar alguma coisa só porque eu quero. Não vai. Eu preciso ser maduro o suficiente para chegar e dizer, não tenho condições, não consigo, eu não tenho e eu não consigo. Mas não joga a culpa para os outros ou para Deus. Primeiro, isso não vai mudar, porque já está consumado. Você sabe quando o livro é encerrado? Eu prefiro de mão. Você sabe quando o livro ele é encerrado? Está encerrado, irmãos. O escritor ele não vai ficar esperando, depois do último capítulo, depois de enviado para a gráfica, escrever mais alguma coisa. Não, se falar alguma outra coisa, vai ser outro livro. Mas graças a Deus que a Bíblia não tem mais ninguém escrevendo. E o que está lá já está, e acabou. O que está lá, eu precisava só um pouquinho mais de grado. O que já está lá, já está pronto. Já acabou. Jesus disse, está consumado. E eu vejo hoje em dia tanta gente se debatendo para querer readequar a Bíblia para as suas necessidades. E isso me dá uma tristeza muito grande, porque isso tudo foi nos ensinado em casa, inconscientemente. Falei com os homens isso, nós aprendemos a obedecer em troca de coisas. E quando você é desafiado a obedecer a algo e você não enxerga algo que realmente importe para você, você não faz força. Não é interessante. Por isso que nós ficamos negociando coisas que são inegociáveis. Por isso que nós não entramos em um nível de obediência por amor. Nós obedecemos por medo. Nós obedecemos por galardões. Nós queremos o que está em troca daquilo que eu faço. Porque os pais, inconscientemente, e digo isso com desespero talvez, a maioria diz, se você me obedecer, eu te dou isso. Sim ou não? Sim ou não, gente? Mas obediência é algo incondicional, principalmente de um filho para um pai. Isso é inegociável. Não faz sentido um pai chegar para o filho e barganhar com ele a obediência. Irmão, se não obedecer, a Bíblia fala que é na vara que tem que ser resolvido. Mas hoje em dia a lei diz que não posso punir. Irmão, se você não corrigir, a justiça vai corrigir. Alguém vai parar ele lá na frente. Aí você escolhe.
Mas não dá, é para eu dizer que a lei fala isso, pastor, por isso que eu tenho medo de fazer. Irmãos, daqui para frente, a coisa vai ficar cada vez pior. Então, quando a gente vai entendendo que Deus não muda, e a gente percebe que as leis, elas vão entrando por causa da cultura, por causa daqueles que são levantados e são colocados em poder, mas foram pessoas que sofreram traumas. Então, a lei, a partir de agora, é sobre a concepção desta ótica de sofrimentos, de trauma, e a pessoa começa a estabelecer coisas segundo o seu coração. Mas isso não tem nada a ver com a Bíblia. Hoje, o nosso maior dilema é justamente esse. Eu vou abrir um parênteses aqui para dizer, mas a maioria dos donos de escola hoje em dia, eu não sei se eu devo falar isso para o canal não derrubar a mensagem. Bom, mas eu acho que vocês vão entender. Não são tão a favor do modelo padrão que Deus estabeleceu. E você começa a perceber que, porque a escola é deles, quem determina ali dentro? Irmãos, eu não tenho como chegar na casa de alguém dizendo como ela tem que funcionar. Eu não posso, pelo menos não deveria. E não me espere fazer isso como pastor. Não. A casa é sua. Se você acha que a gente pode dar uma palavra, ou a Bíblia tem alguma coisa a ajustar, a gente senta para conversar. Mas nunca espere eu chegar na casa de alguém, ou em alguém dizer tem que ser feito assim. Irmão, Jesus não fez assim. Ele respondeu a quem perguntou. Ele ensinou a quem quis aprender. Ele disse que estava à porta e batia. Quem abrisse, ele entrava. E hoje nós nos perdemos por causa disso também, porque nós erramos demais, e vem os pais, os avós, todo mundo correndo atrás. Ai, meu Deus, coitadinho, chega. Bom de tomar uma sandalhada, que nem dizia minha bisavó. Mas fica todo mundo correndo atrás de quem deveria, no primeiro olhar, dizer, opa, um negócio está dando errado para o meu lado. Mas não só isso, porque se você também tem muito desta regra, você gera pessoas com medo. E você jamais vai conectar essa pessoa ao coração de Deus como Deus espera, como um pai amoroso. Foi esta a falha grave de Moisés, que lhe custou inclusive a terra prometida. Ele não entrou. Pela bondade do Senhor, ele olhou. Deus disse, eu vou te fazer ver, mas você não vai poder entrar. Porque Deus disse, toque na rocha. E ele bateu na rocha 2 vezes, com raiva. Mas o interessante é que o milagre aconteceu. A água saiu da rocha. Mas qual era o objetivo de Deus diante daquele povo, dizendo que estava morrendo com sede? E chega para Moisés, reivindicando isso, e Moisés vai conversar com Deus. E Deus, como pai, diz, toca na rocha, dá água para o povo. Se o povo está com sede, dá água. Mas Moisés estava chateado com o povo. Vocês estão comigo, irmãos? Este é o erro que muitas vezes nós cometemos quando estamos em esfera de autoridade. Porque Deus manda a gente fazer alguma coisa, mas nós fazemos pelo nosso filtro, pelas nossas dores, pelos nossos traumas. Isso custa caro. Falei para os homens ontem algo que a gente percebe muito, a dificuldade que nós temos de corrigir coisas de criança e coisas de adultos. Infantilidades é quando você olha para uma criança, você corrigir ela, mas você vai corrigir ela porque ela está fazendo coisas de criança? Não faz sentido, irmãos. Ela é criança, ela precisa ser ensinada nos erros. Erro é para ser ensinado, mas coisas de criança, se você não tiver maturidade, você vai colocar tudo em um pacote só. Criança fazer birra é normal? É normal. Eu vou arrancar isso na força dela? Eu vou gerar medo nela? Eu vou gerar trauma? Não tem como. E nós erramos muito nisso. Ela pode ser ensinada, mas o tempo de criança vai ser deixado. Porque a palavra fala que quando eu era menino, eu agia como menino. Mas agora que eu me tornei adulto, espera-se que a gente seja adulto. Mas a gente vai fazendo tudo no grito. Porque temos vergonha, muitas vezes, do que o nosso filho está fazendo no meio de todo mundo. Mas, irmãos, criança no meio de adulto vai dar errado, porque não se comunicam direito. Cada um pensa de um jeito. Se você não quer se chatear com seu filho em uma reunião, repense 2 vezes se você vai levar ele ou não. Reveja os lugares que você está indo, ou melhor, reveja o que é que está te tirando a paciência, porque com certeza não é ele.
você já está sem paciência. Ele só é o gatilho. Ele só é a válvula de escape. Está um silêncio aqui. Vocês estão aqui? Então, quando você vai enxergando essas coisas, olhando para a nossa vida, olhando a expectativa de Deus, como Ele espera que nós possamos viver. Aí Jesus disse que Ele subiu e vai voltar. Aí outro paradigma que eu acho que eu comentei aqui, que eu não sabia, confesso para vocês. O porquê que Jesus não pisa na terra quando a igreja sobe. Eu sabia que todo mundo diz, Jesus está voltando. Ele disse, Ele não vai voltar. Ele vai aparecer. A Bíblia fala que Ele aparece no céu. E a igreja é que se encontra com Ele lá. Então isso é outro erro que as pessoas, Jesus já está voltando. Não, Ele não está voltando. Não é voltando. Já já Ele está nos chamando. Porque você vai perceber também que no casamento judaico, a partir desse acordo, a noiva não sabia o dia que o noivo aparecia. Ela não sabia quanto tempo ele ia levar para juntar o dinheiro, não sabia quanto tempo ia levar para que a casa ficasse pronta, para que os alimentos estivessem, para que tudo estivesse pronto, para que os seus convidados chegassem, que vinham andando de tudo que é canto. É muita coisa acontecendo. Se você vê um casamento normal aqui, dá trabalho de arrumar, irmãos. Apesar que o nosso problema é que as coisas acontecem assim, eita, tem que casar amanhã. Por quê, rapaz, o que foi? Vocês já sabem. Mas naquele tempo tinha uma preparação. E a partir do momento que a noiva era comunicada, você tem dono. Santifique-se, prepare-se. Aí o dote, que na verdade era a herança dela que o pai tinha, ele disponibilizava a ela. Às vezes para colocar dentes postiços de ouro, para comprar incensos, mirras, para fazer os banhos de purificação, para que a pele tivesse um toque diferente, um cheiro diferente. E começa toda essa preparação de mudanças de vestes, de isolamento, e tudo isso vai acontecendo, mas também tinha outra estratégia que era muito usada. Que a casa da noiva não podia ficar sem a lamparina acesa, porque o noivo costumava vir à noite, porque causava aquela sensação de adrenalina, de que ela dormiu achando que ele não tinha chegado, e aos poucos ela acorda com um grito, o noivo chegou, ele está às portas. Aleluia. Irmãos, eu não sei se você se alegra com isso, eu fico empolgado, porque eu vejo tudo isso acontecendo. É assim que a gente deveria estar esperando Jesus. Nesse ritual de preparação toda hora e todo o tempo, porque a gente não sabe. Por isso que Jesus disse, vigie, porque ninguém sabe a hora. E eu estou estudando umas coisas que Emerson está querendo me deixar mais doido do que eu já sou. E eu comecei a ver algumas coisas. Irmãos, eu confesso para você que eu não digo, porque eu quero esmiuçar mais ainda algumas coisas. Mas existe um relógio, chamado relógio de Deus, que os hebreus sempre vêm usando e as pessoas vêm apontando. Eu nunca dei muita importância, mas inclusive coisas que já começaram a acontecer desde 2017, as pessoas vêm dizendo quando iria acontecer. E faz muito sentido isso, porque na verdade os reis magos, eles chegam onde Jesus iria nascer acompanhando uma estrela. Quem lembra disso? A palavra do Senhor fala que os céus anunciam a glória do Senhor. Mas nós não estamos nem olhando muitas vezes para nós, imagine para o céu. Diga, eu sei que é assim. Porque as coisas desse tempo têm nos consumido, têm roubado demais. Mas eu pergunto para você, irmãos, você já viu uma noiva trabalhando no dia de noiva? Pode até acontecer, mas é muito difícil. Porque todo mundo que está ao seu redor diz, não, hoje é o seu dia. Todo mundo se junta e leva lá naquele lugar lá. Até o marido toma um susto e disse, rapaz, foi essa mesmo? Parece até que trocou a noiva. Porque vem aquele espetáculo, aquela coisa assim linda. Porque para se preparar. Agora, por que nós não fazemos isso para Jesus? Por que nós não temos o mesmo cuidado? Porque no fundo, nós não acreditamos. E a Bíblia fala que aquela noiva, mesmo para dormir, o noivo não poderia arrancá-la de sua casa, porque
talvez ele não quisesse a noiva, porque ela poderia aparecer com Bob, com a camisa do político lá. Então assim, tinha que ser gritado de longe, era anunciado, o noivo está chegando. E ela pulava dentro de casa para poder colocar a roupa e sair ao encontro do noivo. Quem lembra que a trombeta vai ser tocada? Quando a trombeta tocar, está anunciando, o noivo chegou. Ele está te chamando. E a Bíblia fala que vai ser chamado pelo nome, irmãos. Dentro disso tudo, eu fiquei tão impactado, porque Jesus, ele não vai na casa da noiva. Ele não vai na casa da noiva. Porque a palavra fala que era desonra o noivo ir na casa da noiva. O noivo esperava a sua noiva na casa do seu pai. Por isso que Jesus vai esperar a noiva no céu, na casa do seu pai. Nós nos encontramos com ele lá, ele vai dizer, venha, amada minha, está tudo pronto. E como eles passavam 7 dias dentro daquela suíte, a palavra fala que nós, como igreja do Senhor, vamos passar 7 anos na bodas do Cordeiro. Aí eu pergunto para você, será que isso é só coincidência? Quem já sabia disso? Levanta a mão, por favor. Amém. Eu tenho percebido que a estratégia de Satanás tem funcionado muito. Hoje o casamento já não é importante, hoje já não tem mais um significado. Eu olhei, achei interessante, é bonito, vamos casar. Se não der certo, diz que não deu, e vamos resolver esse problema, separa, cada um busca o seu lugar. Irmãos, quanto mais isso é ensinado, menos a expectativa desse novo povo, dessa nova geração, em ter uma expectativa em um casamento, irmãos. Lembra que eu comecei falando sobre palavras que geram gatilhos? Se eu for chegar para essa geração e falar, vai ser que nem um casamento à volta de Jesus. Como é um noivado, vai ter uma festa. Não sabe nem o que é isso. Como é isso? Para que isso? E como se isso já não bastasse, irmãos. O pior de tudo, no meu entendimento, é o que nós fazemos quando dizemos que já temos aliança. É quando nós dizemos que já somos separados para algo ou para uma pessoa, mas nós não conseguimos manter essa postura. A desonra é absurda. Nesse período, nesse contexto, os filhos era como se fosse propriedade dos pais. E a mulher, quando era confiada ao seu marido, ela ia e tinha o seu marido como um mestre, como alguém que estava ali, que pagou um alto preço por ela. Ou você paga um alto preço por algo que não serve, irmão? Me ajude, gente. Pelo menos não deveria também. Então essa mulher se sentia honrada por alguém que trabalhou, investiu alto por ela. E que ela poderia descansar, porque o noivo vai voltar, porque ela sabia que um acordo tinha sido feito. Mas hoje, as coisas não funcionam assim. Talvez o pai saia para trabalhar, quando chega de noite descobre que a menina não voltou mais para casa, porque escolheu ir embora com outro. Aí o que é que começa a acontecer, irmãos? Não é só ficar distante do que Deus queria. Agora essas pessoas começam a trazer maldição. Condutas erradas geram consequências desastrosas. A primeira dela, que é ferida logo de cara, quando a gente faz isso, é desonra. A palavra do Senhor fala que quando nós desonramos pai e mãe, nós encurtamos a possibilidade dos nossos dias na terra. E o pior, abro parênteses, tudo que fizer não vai dar certo. Satanás sabe desde o princípio o que ele vem fazendo, irmãos. Ele sabe onde ele precisava mexer para que todo o projeto desandasse. Porque o projeto de Deus foi pautado justamente em uma plataforma chamada família.
onde tinha um pai, onde tinha um filho. E hoje o que mais não tem valor é família. Tem ajuntamentos e dizem, eu sou casado. Quando você vai mexer, nunca foi. Aí tem pessoas que chegam para mim e dizem, mas eu amo. Ama nada, se você amasse, você tinha casado. Honre a pessoa que está com você, rapaz. Porque eu não tenho dinheiro, porque eu não... E tem dinheiro para estar casado? Posso ouvir um amém de vez em quando? Irmão, se nós não voltarmos a dar valor, o que precisa ter valor, não adianta se enganar. Não é porque o mundo está caído que Deus está. Ele continua no trono. O mundo está caído. A lei dele não. Está tudo estabelecido do mesmo jeito. E nós vamos ser julgados por ela. Quer queiramos ou não. Mas nós não damos valor ao que tem valor para Deus. Quando eu estava ali, pensando, irmãos, eu vou abrir meu coração para vocês. Deus tem me dado muito sobre esse tema da família. E como nós tivemos o Strong, eu mergulhei muito em Deus para saber o que trazer para os homens. Porque eu tenho uma dificuldade muito grande, irmãos, de falar. Eu tenho medo de me aprofundar demais. Eu tenho medo de terminar mexendo demais e não conseguir fechar algumas coisas. Então eu fico na dependência de Deus de saber o que é que Ele quer falar, até onde eu posso ir. Isso é uma luta para mim, vocês não têm noção. Se eu tivesse uma semana com todo mundo, a gente entrava, fechava as portas e o pau quebrava até falar tudo. Mas não dá para ser, é 1 hora e mesmo assim um relógio fica aqui, jogando contra mim, toda hora vibrando, dizendo, acabou o seu tempo, acabou o seu tempo. Mas nós não damos valor que precisa ser dado. Nós não pagamos um alto preço por uma família, nós pagamos alto preço por aluguel, por uma família não. Pagamos alto preço por uma feira. Mas eu estou falando da pessoa que você disse que era importante a ponto de você entregar a sua vida. De se tornar um. E isso vem passando de cultura em cultura, de geração em geração, e a gente não acorda. Aí o que é mais comum hoje, adolescentes que dizem, eu não quero casar não, porque tem um péssimo exemplo dentro de casa de relacionamento. Aí eu quero te dizer, quem não casa, irmão, arranja problema também, porque vai se juntar com alguém que também disse que não queria casar. Vamos ser pelo menos amigos, vamos morar junto, porque eu também não aguento mais ficar em casa. E hoje eu sou dono do meu nariz, eu tenho dinheiro, eu posso pagar. Mas o problema é que 2 pessoas traumatizadas vai dar problema, irmão. Vai dar problema. Para onde você levar uma pessoa traumatizada se ela não for curada? Onde ela chegar, ela atrapalha o projeto de alguém. Pastor Couto fala algo que eu acho muito interessante. Quem não dá fruto, irmão, dá galho, vai dar espinho. Não tem como. E nós precisamos correr para mexer na terra do nosso coração urgente. Por que que nós escolhemos as coisas que escolhemos? Eu poderia te fazer 10 perguntas hoje aqui. E talvez você não soubesse me responder uma. E graças a Deus que seria eu. Mas quando Jesus colocar o olho no nosso e disser bem assim, e aí? E você não tiver mais oportunidade de correr. Não pense que para mim é fácil pregar o que eu prego, que mais uma vez eu digo para você, eu pregando e a espada está apontada para o meu peito também. Eu não uso o poder do microfone para mostrar que sou melhor do que ninguém, porque só eu e Deus sabe, e a minha esposa, as lutas que eu tenho para poder, no mínimo, viver um pouco do que eu prego. Então eu queria que você entendesse que essa palavra é para mim e para você mesmo. Não é para o irmão que não veio, não. Aquele marido que disse, ele preferiu ficar em casa assistindo um jogo hoje. Não, não foi para ele, não. Tenha certeza. Porque ele só é seu marido porque você escolheu. É muito fácil, irmãos, depois que a coisa começa a dar errado, dizer assim, agora está dando tudo errado. Mas é agora? É agora mesmo? Pastor Cláudio Duarte, ele fala algo muito interessante, difícil às vezes de ouvir. Mas ele disse que todo casamento, ele começou a ter um fim no namoro.
Mas nós não acreditamos nisso, irmãos, porque foi bom. Ou melhor, às vezes está sendo até maravilhoso. Mas você acha que Satanás ele vai aparecer para você com a cara toda enrugada, com chifre e os dentes amolados? Você acha que vai? Não, porque você vai perceber. Ou você acha também que ele vai mostrar que o caminho para o inferno é cheio de fogo, de espinho? Ele vai mostrar atrativo, irmão. Ele vai mostrar que o negócio é bom. Porque ele sabe que nós temos a tendência de querer o melhor, de escolher o mais fácil. Mas Jesus vem completamente contraditório, dizendo bem assim, ó, a porta é estreita. Eu não tenho como te dizer o contrário, a porta é estreita. E eu ficando maluco esses dias, estudando, eu disse assim, a porta é estreita, a porta é estreita. Quando eu falo porta, você pensa em quê? Me ajude, gente. Uma porta assim, né, de madeira? Uma passagem, uma saída, faz mais sentido. Quando falar de porta, pense em uma saída de algum local para outro. Não deixe a sua cabeça pensar num pedaço de madeira. Porque senão você vai ficar esperando uma porta se abrir na sua frente para Jesus te puxar. E na maioria das vezes as mulheres demoram a achar a chave dentro da bolsa. Vai ser um problema. Você disser, abre, não sei onde está a chave. Me perdoe, mas é brincadeira. Aleluia. Mas essa porta e essa chave faz sentido quando você começa a estudar o que eu estou percebendo. Onde Jesus vai aparecer, como nós vamos encontrar. A Bíblia fala sobre um portal que vai ser aberto no céu. Por isso que tem um versículo que fala, abram-se os portais do céu, o noivo chegou. Um espaço vai se abrir. E nesse espaço, a gente vai sair daqui da terra. A gente vai sair daquele contexto de mundo para estar na eternidade com o nosso Pai. Mas isso precisa ser desejado. Eu fiz essa pergunta ontem, vou ousar perguntar de novo aqui. Quem gosta de ir para a academia aqui? Levanta a mão. De novo, está vendo aí? Eu não estou dizendo que não dá mais de 5%. Dá nada, não dá 1%. Mas você não gosta por quê? Me ajude. Me dá um motivo. 3 pessoas, cada um me dá um motivo. Sofrimento. Outra. Dói. Outra. Falta de tempo. Gostei dessa aqui. Todas 3, sofrimento, falta de tempo e dor. Não é isso? Mas você percebe que a palavra motivação, ela sai da palavra motivo. Se você não tiver um motivo, você jamais vai ter motivação para fazer algo. Você sabia que você não precisa gostar para ir para a academia, você precisa ter um motivo para fazer isso. E o motivo pode ser a sua saúde, pode ser o seu corpo. Aí as pessoas querem ter uma motivação para fazer algo se não tem um motivo para fazer. Querem lutar por um casamento se não sabem nenhum motivo porque estão juntos. Eu não sinto mais uma vontade, uma força. Não vai ter, irmãos. É o mesmo princípio da academia. Você está buscando prazer. Toda vez que for desconfortável, você vai dizer que não tem força. Diga um amém de vez em quando. É o mesmo princípio em tudo. Amanhã eu começo o regime. Mas amanhã você recebe aquele... Parece que veio um enviado do inferno, um convite para o churrasco. Só pode ter sido Satanás. E você vai percebendo que nunca você toma a rédea do eu não quero. Eu não posso. Eu tenho um motivo contrário hoje. Aí eu digo, vai ter um congresso dos homens. Mas é porque eu vou para a praia. Que está aí todo mês, você nunca foi um dia. Mas no dia do congresso você vai. Tem alguém aqui, irmãos? A mulher diz, compra o pão. Aí o cara esquece. Aí quando é no outro dia a mulher pede, traz o sabão. Aí o cara esquece. Aí eu vou jogar para o outro lado também. Aí o marido diz bem assim, passa ferro nessa roupa para mim. Quando eu voltar, eu vou chegar em cima da hora para sair. Aí é sempre, esqueci, não vi, não sei, não entendi. Está falando com quem? Quem? Irmão, me ajude. O que é que está implícito? Não é importante, irmão, se fosse você lembrava. Esquece de comer. Você esquece?
Se você não entender que nós estamos atrás de um monte de desculpas, nós vamos querer ter essas desculpas para Jesus, mas não vai funcionar. Não vai. Por isso que nós precisamos tomar o nosso corpo em disciplina. Ou você subjuga o seu corpo, ou você tem um motivo para fazer isso, ou você vai ficar de desculpa em desculpa, de culto em culto, e é capaz de dizer, não vou voltar mais não, que o pastor endoidou. Eu vou procurar outra igreja, porque o Espírito Santo está me revelando terra. Eu sei que funciona essas coisas, eu já vi disso. Irmãos, eu digo para minha mãe, e digo, expondo às vezes minha família, porque é a única pessoa que eu posso expor. Mas hoje a minha honra é de poder servir a minha mãe, no caráter de honra, de no mínimo dar o direito dela dormir em paz. Porque ela não teve paz. E a gente começa buscando motivos possíveis de ser dado para as pessoas, irmãos. Talvez você não consegue dar a casa dos seus sonhos, mas dê amor, dê atenção, faz alguma coisa diferente. Só desculpa. Amor, você sabe, esse ano não dá para fazer aquele banquete, mas no próximo ano, você vai ver, eu vou juntar. Espera o ano que vem, para tu ver se o dinheiro vai estar lá. Quem tem carro aqui, levanta a mão. Quem tem moto, carro, alguma coisa assim, levanta a mão. Bom, você tem transporte, né? O seu é de graça já ou você ainda paga um PVA por ele? Você está com dinheiro guardado todo ano para isso? Irmãos, o carro não decide naquele mês dizer, ó, eu vou lhe cobrar. Você sabe que todo ano vai vir um abençoado, mas a gente nunca junta. E toda vez que chega a conta, esse abençoado desse PVA. Irmão, em nome de Jesus, me ajudem. Aí eu te pergunto, a culpa é de quem? A gente não merece assumir a nossa culpa, sim ou não? Eu estou te falando isso humildemente, sendo vulnerável com vocês, porque a maioria dos erros eu cometo e estou me esforçando para não errá-los. Eu estou atento para não errar. Mas se você não fizer força, irmãos, vai ser questão de dias para você chegar com desculpa para mais uma pessoa. É muito engraçado quando você diz bem assim, eu vou malhar. Aí amanhece chovendo, eu disse, é um sinal de Deus. Porque ele sabe que eu não tenho um carro, se ele soubesse. Então tudo você vai poder ter uma desculpa. Sim ou não? Você já percebeu que tudo dá para dar uma desculpa? É por isso que eu falo que quem é bom de desculpa é ruim de arrependimento. Você quer ver uma pessoa que se arrepende rápido? Ela não tem desculpa, ela diz logo, rapaz, quem está errado sou eu. Eu tenho um orgulho de falar isso sobre o meu filho. Iago, ele não só parece ser um menino de um coração tranquilo e bom. Não que as meninas também não sejam, mas ele tem uma inclinação muito rápida a tomar algumas posturas. E ele começou a se apaixonar por esse assunto que eu estava comentando com vocês que estou estudando. Hoje eu estava vindo do evangelismo. E ele começou a falar as coisas e Susan começou a ficar em parafuso. Porque ela não está estudando, mas eu sabia que ele ia se apaixonar porque é a linguagem dele. E ele começou a mergulhar no assunto. E ele tem uma vontade de ser, como é que eu posso dizer? Não é reconhecido. Acho que a palavra seria bem-sucedido, alguém relevante. E ele se vê como engenheiro, como tanta coisa. Quando foi hoje, eu disse assim, será que Deus não quer isso de você? Ele o quê? Eu disse, um menino de 12 anos, 13 anos, falando o que as crianças precisam ouvir, mostrando que Deus está voltando de outra forma, na linguagem que eles vão entender e você vai conseguir se conectar com eles. Ele parou, olhou para mim e disse, gostei. Gostei. E eu sei. Só no olho dele eu sei. Mas o que mais eu sinto honra é quando eu digo, você está de castigo. Você quebrou um princípio, você quebrou a minha confiança. Qual é o preço disso, Iago? Ele disse, correção, pai. Eu disse, está sem isso. Ele olha para mim e disse, eu acho justo. Irmão, se você não tomar por justo aquilo que você sabe que você quebrou, como você vai esperar que Deus te corrija em amor? Se Deus diz, não faz isso, que a consequência é essa. Aí quando Deus vem com a consequência, você diz, Deus, o Senhor não me ama? Como? Como? Vou pedir que o louvor possa se posicionar.
E eu queria que você se alegrasse comigo nessa noite, irmãos. Eu sei que não é bom, acredite. Eu sei que como ir para a academia não é bom. Eu, em particular, digo para você algo. Eu amo ir para a academia. Eu gosto. Foi difícil recomeçar, mas agora está ficando fácil. Eu não gosto muito do que o abençoado do Mateus que vai comigo gosta. Mas glória a Deus que ele não precisa disso, porque ele também não gosta muito do que eu gosto. Então chega lá, um divide um pouquinho um do outro, e um ajuda o outro, e a gente chega no propósito, irmão. Para de querer fazer como todo mundo gosta do que você gosta, de ser como você é. Rapaz, se você não consegue gostar de quem está do seu lado do jeito que ela é, você está do lado da pessoa errada. Ou você é o errado. Falei. Vocês estão comigo, irmãos? Mateus chega lá, ele fica querendo me matar, ele tem 35 anos. Aí ele diz assim, pastor, 15 minutos na esteira. Se eu vou morrer, irmão, você não está entendendo? Eu não aguento. Eu tenho 42 anos, estou começando de novo. Não, você aguenta, pastor. Disse, não, vamos pegar peso. Eu gosto de pegar peso. Mas ele quer que eu corra, eu não aguento correr, irmão. E não faz sentido, eu estou na academia, às vezes pego o peso, eles vamos correr na praia. Eu disse, não tem esteira aqui. Não vamos correr na praia que é melhor. Mas quanto mais eu corro, mais longe eu fico para voltar. Aqui eu termino, já estou aqui. Faz sentido ou não faz, irmãos? Tem aquele baiano lá do Rasta. Ele disse, irmãos, como é que você paga a academia? Porque você disse que precisa de exercício. Entra no carro e vai para a academia. Porque não vai correndo. Já vai fazendo exercício. Porque cada coisinha que facilita um pouquinho, a gente não deixa passar, irmão. A gente não deixa passar. Então a tecnologia ela é maravilhosa, mas no tempo de Jesus não tinha. Eles caminhavam de um lado para o outro, eles andavam, eles eram acostumados a jejum. Eles conheciam as 612 ou 613 leis? Bom, é uma dessas duas aí. Ou é 12 ou é 13. Eles guardavam 612 ou 13 leis. Eles tinham aqui. O que é que tem regido a sua vida no seu dia? Qual é a lei que governa a sua vida? Qual é a lei ou o filtro que você escolhe as coisas? Qual é o filtro que você diz, eu amo o Senhor? Por qual ótica você está olhando isso? E eu estou te falando isso em amor, irmão, não seja roubado. Vou ser vulnerável aqui no meu casamento. Eu já falei isso aqui, eu tinha muita dificuldade de quando Suza chegava e dizia, eu te amo. Mas, na verdade, ela não queria dizer que me amava, ela queria que eu também dissesse, eu também. Alguém entende isso que eu estou falando? A mulher está com vontade de dizer, eu te amo. Amém, maravilha. Mas se ela disser, eu te amo, e você não falar, eu também, não serviu, mas não era ela que queria dizer. Por que você tem que dizer também? Porque você ouvir não faz sentido também. Porque parece que essa comunicação ela já está sendo roubada há muito tempo, não é no falar. E no falar é como se ela estivesse fazendo teste. Será que é? Deixa eu testar para ver. Aí o abençoado vai e não repete ainda, não fala. Aí ela está vendo, você não me ama. Porque quando nós não entendemos o teor da unidade dessa aliança, irmão, nós vamos mendigar por coisas pequenas que o mundo fala que é amor. Mas muito do amor que a gente não lembra é quando faltou as coisas e a gente estava em casa. É quando a gente não tinha nada e a gente dividiu tudo aquilo que a gente não tinha. É quando todo mundo ficou contra, mas teve ela, aquela pessoa ficou com você. Disse, se você está errado, mas ninguém bate. A gente se conserta junto, mas ninguém fala de você. Isso é amor, isso é amor. Então eu tinha dificuldade de falar, eu te amo. Mas Suzy olhava para mim e disse, se você não sabe, eu disse, sei lá, saber eu sei falar, claro. Mas eu tinha uma dificuldade muito grande, porque eu tinha escutado muita coisa na minha vida. Inclusive algumas coisas que não eram para mim, mas eu tinha escutado. O que eu queria daqui para frente era ver. Eu queria perceber que as pessoas me amavam. E hoje eu entendo que eu não preciso estar ouvindo de ninguém. Eu te amo, eu te amo, eu te amo. Apesar de eu gostar muito de falar. Quem sabe disso, eu falo muito que eu amo. Porque eu sei que faz falta. Porém, eu entendi que de nada vale você falar se você não tiver disposição de mostrar.
Se você está querendo convencer alguém pelo que você fala, pode parar de falar e passe a fazer, que ela vai saber. Por isso que não adianta chegar, Jesus, eu te amo. E ele fala, sei. Vocês estão entendendo por que é que eu estou falando essas coisas para vocês? Porque você pode estar se roubando, você pode estar se enganando, você pode estar em uma sonolência, e você precisa despertar hoje, para que quando você abra a boca, você não precise nem dizer, Pai, eu te amo. Na primeira lágrima que descer, o céu se abra. Porque eu não vejo Jesus fazendo o que ele fez. Ele só fez isso uma vez e disse por quê. Quando ele chega diante do túmulo de Lázaro, e todo mundo está olhando, ele diz bem assim, Pai, eu estou falando com o Senhor, para eles verem que na verdade o Senhor me ouve. Porque Jesus sabia que ele não precisava que Jesus, Pai, ele, oi, estou aqui, diga, filho. Não, ele não precisava disso, porque ele sabia que o Pai ouvia onde ele falasse. Carência, irmão. Carência. Carência é uma brecha do tamanho do inferno todo. E rejeição é a outra que complementa. Rejeição mata. É mesmo, pastor? É, rejeição mata. A Bíblia fala que Jesus veio para os que era seu, e os seus não receberam. Rejeitaram. Quem rejeita mata. E eu queria que você sondasse o seu coração. Porque nós vamos ouvir algo, irmão, e você vai precisar ouvir. Porque a Bíblia fala que nós vamos ser chamados pelo nome. Eu fico tentando imaginar isso. Eu sou meio doido mesmo. Eu fico assim, como é que Deus... Eu não conseguiria em um segundo, nem um piscar de olhos, falar o nome de todo mundo ao mesmo tempo. Tem como? Mas a Bíblia fala que você vai ouvir o seu nome, todo mundo assim, de uma vez só. Porque Ele vai nos chamar pelo nome. Você vai ouvir o seu nome. Seu nome precisa ser falado no céu. Seu nome precisa ser conhecido no céu. Sabe os anjos anotando Jesus? Bota aí agora, Jane Dias. Bota aí, coloca aí Wagner, Mateus Gouveia, Gustavo. E cada nome que entra, os anjos começam a celebrar, dizendo, eles fazem parte da lista de convidados. Aleluia! Você precisa celebrar quando a Bíblia fala que quando você se entrega a Ele, o seu nome é escrito no livro da vida. E lutar por isso, irmãos. Vou parafrasear, você conhece um amigo, o noivo, mas antes do noivado você briga com o noivo, ele diz, não vai para minha festa não. Eu já fiquei fora do aniversário de 15 anos por causa dessa besteira, irmão. Fiquei com tanta raiva, velho. Eu tinha de tudo, já estava com convite, mas não deixei ele entrar não, porque ele vai fazer bagunça aqui. Mas está certo. Falando sério, irmãos, eu tenho coragem de falar a verdade para vocês. Eu tenho coragem. Mas você precisa ter coragem de falar a verdade para você, pelo menos, também. Olha no espelho, comece ensaiando no espelho. Eu já fiz muito isso, eu colocava o dedo no espelho e dizia, Igor, você é um moleque. Você é um moleque. Porque se você fosse homem, você não falava e voltava atrás, você levava até o fim. E eu ensaiei isso por muitas vezes. Até que um dia eu olhei no espelho e só vi lágrima. Disse, Senhor, obrigado, Senhor, porque o Senhor me ensinou. Se você não tiver ousadia, irmão, de mover as coisas que precisam ser movidas em você, não espere que os outros movam. Porque o motivo quem tem que ter é você. A partir do motivo você gera uma motivação. E quando você for uma pessoa motivada, você vai arrastar outras pessoas para o propósito. Minha esposa começou a parar de comer. Eu disse, olha, funcionou dessa vez. Eu dizia, amor, vamos fazer um regime. E você não quer fazer só? Eu disse, eu quero, mas eu queria que você fosse também. Mas não funcionava. Eu disse, tá bom, calma, eu vou fazer só. Aí dessa vez eu comecei fazendo. Ela está vindo. Aí hoje, para minha surpresa, chega meu filho. Iago disse, papai,
eu quero começar a dar umas voltas no condomínio, como é que eu faço para emagrecer, o que é que eu preciso, tem como eu ir para a academia com o Senhor? Eu disse, olha, para quem só falava de brigadeiro. Eu estou falando sério, irmão, se você entender que o que você fala se tornar a motivação da sua vida, e você se aplicar isso, você não vai precisar falar para ninguém, as pessoas vão começar a te seguir. Tem uns que gostam de zombar. Cheguei aqui com essa camisa, eu fiz de propósito, eu coloquei ela. Eu tinha usado essa camisa em 2018, irmãos. Passando as camisas, quando eu olhei, eu disse, você, chegou o dia, vem aqui, o desafio. Quando eu coloquei, aí alguém, não vou falar o nome não, chegou um abençoado aqui e disse, agora vai usar a camisa de água? Aí eu disse, é de água. Vocês estão comigo, irmãos? Se você não se desafiar, se você não amar o desafio, se você não levantar e dizer bem assim, Satanás, hoje, se você não sair da frente, quem arranca a sua cabeça sou eu. Mas a gente levanta, Deus, tira o inferno da frente, não, bota na minha frente, que eu quero passar por cima dele. Ele vai pagar tintim por tintim do que ele tem feito comigo. Se você não tiver essa fúria e esse entendimento de que é assim que Deus olha para Satanás, de dizer, está chegando os seus dias. Nós não podemos andar distraídos, irmãos. E eu finalizo te dizendo, hoje não durma se você não encontrar um motivo para acordar amanhã. Vou dizer de novo, não durma se você não encontrar um motivo para acordar amanhã. Passe a madrugada acordada, até Deus te dizer, eu te chamei para isso. E a partir daí, irmão, faça força, e você vai ser uma pessoa relevante nesse tempo.